Boa noite a todos. Vamos dar início então a nosso ato de defesa aqui do TCC da Gisliene Soares Rodrigues. Eu quero já iniciar aqui justificando aqui, nós estamos, assim como na defesa da Ingrid, estamos aqui compartilhando a mesma tela porque estamos no mesmo ambiente aqui no Polo de Educação à Distância do Maracanaú e da microfonia, quando nós ligamos dois equipamentos e nós precisamos ficar no mesmo ambiente. Então, nós vamos compartilhar aqui a mesma tela e aí, daqui a pouquinho, quando ela iniciar, eu vou deixar aqui esse ambiente, vou deixar ela bem à vontade e aí depois, no momento que for necessário voltar, eu volto para esse mesmo lugar aqui para compartilhar novamente a tela com ela, tá bem? Então, eu quero dar, nesse momento aqui, minhas boas-vindas a todos os nossos companheiros aí que temos aí, pessoas da letra, nós temos pessoas aqui presencialmente, Jaiane, coordenação do Polo, assim, a equipe do Polo, né, tá sempre pronta aqui a prestigiar os técnicos, aqui a gente tem, assim, um pouquinho de trabalho, gente, mas fica perfeito depois, é uma transmissão perfeita, assim, parece que a gente está na Rede Globo, viu? Parabéns aqui a todos. Então, nós estamos com o pessoal presente aqui na sala, nós temos também online, tanto pessoas do nosso curso de letras, como também temos pessoas aí da família, dos familiares aí, da Gisliene, o esposo dela está aqui, o filhote, tá bom? Daqui a pouquinho eles vão ter a oportunidade também de dar um oi. Bom, agradecer aqui já desde o início a nossa banca por aceitar aí o convite, professora Brenda Kessia, da Unilab, professora Mona Lisa, da Universidade Federal da Bahia, muito obrigado, viu, por estarem colaborando nesse momento aqui conosco, eu tenho certeza que vai ser um momento, assim, riquíssimo, grandioso, né? E nós vamos dar início então. Então, Gislene, agora são 7h14, então nós vamos estar iniciando aqui cerca de 7h15, você tem aí cerca de 20 minutos, pode ficar muito à vontade, tá, para você apresentar esse trabalho, é uma pesquisa que você domina, que você fez, é toda tua, e nós vamos aqui estar apreciando, tá bom? E eu quero já deixar esse momento com você. Então vamos lá, eu vou passar aqui essa parte aqui da tela para a Gisliene, e a partir de agora a gente pode começar a contar, tá bem? Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os presentes aqui, boa noite a todos que estão me acompanhando online. Eu me chamo Gisliene Soares Rodrigues dos Santos, sou estudante do curso de Letras, Língua Portuguesa pela Unilab. Meu orientador é o professor mestre Assuério Marcos Alves, e a minha pesquisa que eu irei defender tem por título Identidade e Pertencimento, contribuições da literatura afro-brasileira para a formação do leitor crítico na EJA. Tomo como discussão inicial o campo da EJA como um campo, um espaço de resistência para o ensino da literatura afro-brasileira, pois a maioria dos seus estudantes são predominantemente pessoas negras e pardas. No ensino médio é 71,7% e no ensino médio 65,7%, segundo o dado do PNAD contínuo de 2018. Desse campo educacional, também temos a questão da luta pela superação do analfabetismo, inclusive tem leis que fundamentam a superação do analfabetismo na EJA e os desafios com a leitura e escrita, componentes esse muito importante para pensar o ensino da literatura afro-brasileira nesse campo. Em contrapartida, nós lidamos com a força hegemônica, que é o racismo estrutural, bem como um currículo ainda eurocêntrico e epistemicídio da população negra no campo educacional da EJA, assim como seu silenciamento como produtor de conhecimento e de cultura. Diante desse contexto, parto de alguns questionamentos, tais como de que modo a literatura afro-brasileira contribui para a construção de identidade, pertencimento e formação do leitor crítico da EJA, assim também como alguns questionamentos como essas relações étnico-raciais são trabalhadas no material didático e quais metodologias os docentes utilizam para o ensino da literatura afro-brasileira. Como justificativa pessoal,
por ser mulher negra, adentrando esse campo educacional no meu estágio supervisionado e tendo esse olhar para as questões étnico-raciais, porque os alunos logo me identificam como mulher negra, mas quando é para fazer essa autoidentificação, há uma indefinição, nem todos conseguem se identificar como tal. E pensando eu como docente, né, não mais como estudante, porque não tive esse ensino, tanto na minha educação básica como no meu ensino superior, na minha primeira formação, vim ter mais agora na segunda formação de forma mais acentuada, mas também tive a contribuição de um projeto, Mulheres Negras Resistem, que muito contribuiu para o meu letramento racial e o meu olhar para as questões raciais, não só por ser mulher negra, né? Mas precisamos da nossa formação, nosso letramento racial que nos falta, e isso foi de forma muito autônoma, mas a relevância dessa pesquisa, ela não se basa somente nas minhas experiências pessoais, ela também tem uma amplitude social em virtude da exclusão sociohistórica e silenciamento da população negra, não só na sociedade brasileira, mas também, vamos ver, e eu trago essa discussão na fundamentação teórica, no campo educacional e também dos materiais didáticos, e também tem relevância acadêmica em virtude da ausência de produções direcionadas a essa temática no contexto da EJA. Fiz buscas tanto no Google Acadêmico, como no Cielo, como na BDTD, e são poucas as produções direcionadas ao meu foco da minha pesquisa, que é o ensino da literatura afro, dentro do contexto da EJA. A pesquisa tem como objetivo geral analisar como a literatura afro-brasileira contribui para a construção de identidade, pertencimento étnico-racial e formação do leitor crítico na EJA. Para atingir tal objetivo, propomos 3 objetivos específicos. O primeiro seria o conceito de identidade, investigar o conceito de identidade e pertencimento étnico-racial nos estudos sobre literatura afro-brasileira. Segundo objetivo, analisar as estratégias pedagógicas que favorecem a formação leitora crítica. E terceiro, identificar os desafios e possibilidades dessa inserção de obras literárias afro-brasileiras na EJA. Minha fundamentação teórica embasa, dentre outros autores, eu tomo como contribuição inicial de Sodré, de 1999, sobre o conceito de identidade. Ele explana que é uma relação do sujeito com o histórico do grupo, apesar de haver divergências em relação a esse conceito, ele não é um conceito pronto, acabado, ele é um conceito em construção, porque não só suas bases teóricas vão dar um outro direcionamento a esse conceito, mas também um contexto social, cultural, político, interfere nessa compreensão. Então, eu pego as contribuições desse sociólogo, que ele fala da relação do sujeito com o histórico do grupo, que esse sujeito pertence, que o conceito de identidade é um reconhecimento social pelo outro, nunca é só sobre si, mas também olhando para o outro. Então, ele traz uma caracterização social para o conceito de identidade, partindo da individualidade para o social. O impacto no indivíduo. Esse conceito tem uma construção contínua contra a ideologia do embranquecimento, porque na sociedade brasileira, de acordo com as contribuições de Munanga, ele vai nos dizer que a identidade e o pertencimento são conceitos que terão marcas negativas para a forma de autoidentificação e pertencimento da população negra, em virtude do projeto de miscigenação, que é um embranquecimento em busca de uma identidade única na nossa sociedade brasileira, porque para o autor aconteceu um simples etnocídio, né? Assim também como o Nascimento, Abdias do Nascimento nos diz que foi um puro genocídio contra a nossa identidade e o nosso pertencimento. Eu trago para discutir o conceito de pertencimento
Matias, ele divide esse conceito a partir de 3 dimensões, e essas dimensões elas vão estar muito relacionadas à inclusão e exclusão dessa população na sociedade. O primeiro é o vetor social, que está ligada às classes detentoras de poder e sua forma de hierarquia. Essa classe ela cria regras e tem que quem não inclui, né, quem não segue essas regras não se inclui nessa sociedade de forma hierarquizada. Tem a dimensão do corpo, e nessa dimensão vai ter a intersecção entre raça, gênero, sexualidade, geração. Esses conceitos vão limitar ou excluir a participação desse grupo na sociedade. E, por fim, o campo emocional, que é mais direcionado ao impacto no indivíduo, o sentimento de existência, de ter um lugar no mundo, de se pertencer no mundo, não no olhar do outro, mas no olhar de si mesmo. Para discutir o conceito de formação literária do leitor crítico, eu uso as contribuições de Cosson sobre letramento literário. O autor ele vai trazer o foco na leitura como processo formativo. Ele dá uma sugestão de uma formação do leitor literário, não como uma prática pedagógica, mas pensando nesse leitor, na formação desse leitor, e para isso ele parte do encontro pessoal do leitor com a obra, por o leitor ser um leitor concreto e ter a visão de mundo, ele causa essa aproximação com a leitura. No segundo ponto, ele traz a leitura responsiva, é quando esse leitor ele compartilha com outros leitores as vozes presentes no texto. E, por fim, a prática interpretativa, que é quando é o lugar da representação, da discussão de como ele chegou à compreensão e a forma, qual estratégia de leitura ele chegou a essa compreensão, ele avalia dessa forma. Então, o autor ele diz que a avaliação crítica transforma o leitor em coprodutor de sentido. Não se basa apenas no texto, né? Mas do texto cria-se um novo texto, segundo as contribuições da autora Soares. Como metodologia, a pesquisa tem abordagem qualitativa, para além de dados estatísticos, a gente olha para as trajetórias de vida, as experiências sociais dos sujeitos, no caso da literatura afro-brasileira silenciada no nosso contexto. O procedimento é bibliográfico e exploratório, aprimoramento de ideias via tese, artigo e marcos legais mapeados segundo contribuições de Gil, tudo aquilo que foi publicado. E o método de análise consiste no método dialético de compreensão da interpenetração de opostos, as contradições entre a lei no papel e o racismo estrutural na prática, segundo definições de Marconi e Lakatos. Como categorias analíticas, como eu já disse aqui na fundamentação teórica inicial, eu dividi em 3, identidade, pertencimento étnico-racial e formação do leitor crítico. Através dessa lupa, a análise dos dados consiste em 3. Trabalho com literatura afro-brasileira na sala de aula da EJA. A primeira, para discutir o conceito de identidade e pertencimento, eu pego as contribuições de Oliveira sobre o conto A Vendedora de Acaçãs, que ficou rica. No segundo momento, para olhar a formação do leitor crítico, eu busco nas contribuições da dissertação de Filho, de 2019, sobre o conto Solar dos Príncipes. E, por fim, para compreender esses desafios e essas possibilidades no ensino da literatura afro-brasileira na EJA, eu busco nas contribuições de Moura sobre os desafios e as possibilidades do ensino de literatura afro na EJA. A primeira análise, eu busco perceber como é construído o conceito de identidade e pertencimento a partir da prática
do conto na sala de aula, A Vendedora de Acaçãs, que ficou rica, de Oliveira, Moraes e Cadoná, de 2024, de autoria do mestre Didi. Eles trazem uma proposta em relação à valorização da raiz do pertencimento afro-brasileiro a partir da Lei 10.639 de 2003, que é a lei que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nos currículos da educação básica. Então, eles têm o cuidado de trazer a língua iorubá para ser trabalhada na sala de aula e a culinária africana, algo desconhecido para os alunos. Da mesma forma, os alunos passam a se perceberem através da realidade dos alunos com a profissão da feirante. Algo interessante que eu vejo que nesse conto o autor ele não trabalha a questão da profissão do personagem vendedora de forma inferiorizada ou estigmatizada, algo que causa uma identificação dos próprios alunos a essa profissão, né, do personagem, e isso faz com que haja um pertencimento, né, que é o sentimento, como eu falei, de existência, de pertencer no mundo, não de forma como vamos ver o padrão hegemônico da literatura canônica eurocêntrica representa o negro inferior, o negro estereotipado ou folclorizado e subalterno, né, muitas das vezes, diferente dessa abordagem. Há uma estigmatização de costumes e religiões no padrão hegemônico, por isso a prática, através desse conto, causa uma aproximação dos alunos da EJA com as questões trabalhadas na sala de aula, com a identificação da língua, com a identificação da autoria, por ser também um autor do estado de Salvador, da Bahia, e essa prática também foi direcionada nesse estado. Os alunos passam a ter uma identificação tanto com a obra quanto com o autor, e a linguagem também é identificada, causando assim um lugar de pertencimento e construção da identidade de forma valorativa. Na segunda análise, temos as contribuições do Conto Solar dos Príncipes, de Filho, a partir da autoria de Marcelino Freire. O autor tenta ressignificar o discurso ideológico hegemônico na sociedade, com a representação estereotipada do negro, subalterno ou ladrão, e aí os alunos acabam vivenciando, né, o contexto do racismo estrutural, eles passam a vivenciar através da obra e também relacionando, dialogando com a sua realidade. Por isso a violência, né, estrutural, o confinamento ao elevador de uma aluna que disse que ter passado isso no seu fazer profissional. Então, o despertar do leitor crítico, há um rompimento da ilusão, de acordo com a autora Marta, porque os alunos não percebem mais o texto direcionado para si, mas eles ampliam esse texto sabendo que vai para uma dimensão social e principalmente da sua realidade. Há um reconhecimento das próprias vivências de racismo e o empoderamento prático. Alunas relatam hoje denunciarem a violência aos órgãos legais. Então, o texto literário afro-brasileiro, a leitura compartilhada e intervenções mediadas do docente, utilizando a formação de letramento racial prévio, ocasiona na formação do leitor literário crítico, de forma que os alunos eles passam a se reconhecerem, vivenciando o racismo e a se posicionar contra as práticas de racismo de forma autônoma e independente. Na análise 3, para mapear os desafios e possibilidades desse ensino no contexto da EJA, foi feita essa pesquisa segundo as contribuições de Moura a 3 turmas da EJA, 2 no estado de São Paulo e 1 no estado de Recife. E eu trago uma breve introdução em relação às leis que fundamentam o ensino da literatura afro. A lei que eu já citei aqui, a 10.639 de 2003. Temos também uma em 2004, que é a Educação para as Relações Étnico-Raciais,
que fundamentam esse ensino no contexto educacional. E como eu botei aqui no desenho, essa é a intenção da lei, mas a prática, esse estudo nos mostra que no material didático, a escassez de livros didáticos na EJA que incorpore diversidade étnico-racial real. Nas bibliotecas, a ausência de obras de intelectuais negros nos acervos das instituições, inclusive as trabalhadas pela autora nessa intervenção. E os docentes, como os profissionais da educação, falta capacitação continuada em letramento racial para os educadores da EJA. E há possibilidades, porque a literatura, ela ocasiona no reconhecimento da negritude por parte dos alunos, na formação do leitor crítico, os alunos passam a ter um outro olhar para a sociedade, principalmente em relação ao racismo e às desigualdades raciais e sociais que interferem nesse percurso. Então, eu trago as contribuições de Gomes para dizer que a manutenção do silêncio como um mecanismo pedagógico no contexto educacional, que causa muitas vezes desmotivação dos alunos e dos professores, limitando as datas pontuais, como o Dia da Consciência Negra. Como considerações finais para o objetivo 1, eu percebo que houve uma valorização da história e cultura afro-brasileira, colocando os sujeitos negros como enunciadores da sua própria subjetividade, da sua própria ancestralidade e memória. No objetivo 2, houve uma reflexão do contexto social em relação às vivências de racismo do cotidiano e expansão leitora do texto à realidade de forma autônoma. E o objetivo 3, dentre os desafios e possibilidades, a ausência de obras negras é vista, mas também há uma ampliação dos repertórios literários por meio da literatura afro e uma desconstrução dos estereótipos criados sobre a população negra e valorização da representatividade negra no contexto educacional. Como horizonte, eu trago a educação antirracista através do selo Escola Antirracista, de âmbito municipal, direcionada às instituições escolares que desempenham durante todo o ano o enfrentamento do racismo e a formas de erradicação do racismo no contexto educacional da educação básica, e para isso há um fomento pensando nesse contexto da EJA como possíveis pesquisas para serem construídas, pensando na identidade reconstruída, no pertencimento encontrado e na criticidade emancipatória dos alunos através da literatura afro-brasileira. Essas são minhas principais referências utilizadas no slide. E aqui são mulheres negras que me inspiraram e me inspiram. E uma mulher negra à frente numa turma de EJA na regência de língua portuguesa. Eu agradeço, obrigada. Passa aí. Muito bem. Vamos só projetar aí, né? Para o compartilhamento. Aqui, bem. Parar compartilhamento. Voltar para cá. Pronto. Voltamos? Muito bem. É isso aí, muito obrigado, viu, Gisele? Muito linda a sua pesquisa. A Gisele fez um trabalho lindíssimo aí. E aí nós estamos aqui hoje podendo contar aí com essa participação toda especial aí da nossa banca. E nós vamos passar agora a ouvir as contribuições dos nossos queridos. Eu agradeço desde já mais uma vez aí a presença da professora Brenda Kessia, aqui da Unilab, assim como também da professora Mona Lisa. E aí nós vamos começar, então, ouvindo aí as arguições da professora Brenda Kessia, e na sequência a gente ouve a professora Mona Lisa. É assim, professora Brenda? Oi, gente, boa noite. Boa noite, pode ficar muito à vontade. Tá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? A gente sempre começa com esse momento de gratidão genuína, porque, afinal de contas, né, estar presente aqui é também fazer parte da sua história
E eu quero agradecer, né, por esse momento, porque você me confiou essa missão, né, de ler o seu trabalho, de trazer algumas contribuições, alguns apontamentos. E, dito isto, né, eu também gosto muito de parabenizar, porque não é um dia comum, né, é um dia que deve ser lido digamos assim, visto, né, entendido em sua potência, né, em sua importância. Então, é um dia que representa vários caminhos que você precisou percorrer, né, para chegar até aqui. E eu espero que você tenha muito orgulho da sua jornada, viu, Gisliene? Parabéns ao seu orientador, professor Assuero, né, que certamente trouxe muitas contribuições, trocou, né, esses diálogos com você, construiu esse percurso. Vamos lá. Eu fiz algumas considerações, eu construí um parecer e eu faço dois movimentos, né? Normalmente eu faço a leitura do parecer, depois eu vou falando de alguns pontos mais soltos, tá? Mas eu vou fazer a leitura do parecer e depois eu posso enviar esse documento para você, tá bom? Não precisa nem se preocupar em ficar anotando nem nada. Eu vou fazendo a leitura parágrafo por parágrafo e a gente vai conversando, tá? Parecer do trabalho da aluna Gislene, né, sob a orientação do professor mestre Assuero. O trabalho apresenta uma temática relevante e socialmente necessária ao discutir a literatura afro-brasileira no contexto da educação de jovens e adultos, EJA, especialmente no que se refere às questões de identidade, pertencimento étnico-racial e formação do leitor crítico. Observa-se uma preocupação da autora em articular referências importantes da área, o que demonstra esforço de fundamentação teórica consistente e alinhada às discussões contemporâneas sobre educação antirracista e letramento literário. Agora, Gisline, eu quero, dito isto, né, esse primeiro parágrafo, eu quero saber um pouco de você, né, essa pergunta. Eu já percebo que eu já coloco no parecer essa relevância dessa temática, e eu sei que você justificou, né, teu próprio percurso, né, a tua própria construção identitária como mulher negra, mas enquanto professora, o que é que ardeu mais assim no teu coração de pensar, tá, eu vou concluir essa etapa da minha trajetória, eu vou construir o meu TCC, eu vou refletir sobre essa temática. Qual foi o principal aspecto, né, os principais motivadores aí dessa escolha? Tá ouvindo, professora? Pronto, assim, como eu participei como professora regente do estágio supervisionado, e eu tive a oportunidade de ministrar aula no Dia da Consciência Negra, que ia ser no dia 20 de novembro, e aí a professora teve que adiantar, porque ia ter um feriado, e ela passou para mim a responsabilidade desse tema, e eu fiquei meio apreensiva como trabalhar esse tema com os alunos da EJA. E aí ela foi super assim instrutiva, disse que eu poderia trazer um artigo em relação ao Estatuto da Igualdade Racial como importante para o contexto da EJA. E assim eu fiz, ela deu direcionamento. Eu trouxe até também um livro da Djamila Ribeiro para explanar sobre a questão das práticas antirracistas, né? E era essa a proposta da atividade. E isso me fez pensar, porque como mulher negra, como trabalhar essa temática para alunos da EJA, que há uma indefinição, nem todos se assumem, né, a negritude em si como alunos, e me fez pensar da importância e da relevância de trazer esse tema, não só nesse dia, né, porque só no dia 20. Passei 2 anos dentro do campo educacional da EJA e só tive essa experiência no meu último estágio de regência, né? Então, eu vi um silenciamento totalmente. Os alunos me identificavam como mulher negra, eu pensava nem me identificar, né? Uma autoidentificação. Mas como eles via isso, né? Como é construído, e essas inquietações me fez direcionar a minha visão em relação como docente.
Muito bem, né? Então, fico feliz de ter sido, assim, um momento realmente bem contextualizado. Isso, a gente percebe a diferença quando eu trabalho, né? Porque tem um fôlego, você percebe que tem um escritor ali, que tem um pesquisador em construção, que está muito interessado no que está escrevendo. Isso é absolutamente diferente de você pensar em, tá, eu não sei, eu quero só me livrar desse TCC, né? Então, é uma postura, digamos assim, ideal, né? Claro que nem todo mundo consegue, né? E tudo bem, que as pessoas têm vidas distintas, mas eu fico muito feliz por saber que foi algo que realmente chamou a atenção. Vou avançar aqui. A organização estrutural do texto apresenta coerência geral, com delimitação temática clara e boa contextualização da relevância do estudo. Destaca-se também a escolha de uma temática ainda pouco explorada no âmbito do EJA, sobretudo na interface entre literatura afro-brasileira e formação leitora crítica, aspecto que confere pertinência acadêmica ao trabalho. Eu acredito que a professora, que é especialista, ela vai trazer mais aspectos sobre a contemporaneidade do assunto, né? Sobre a relevância desse recorte. Agora eu tenho algumas sugestões, tá? Não encare nada disso como crítica severa ou como algo que vai retirar a beleza do seu trabalho. São só sugestões para lapidação, para a versão final, tá bom? Entretanto, embora a fundamentação teórica seja extensa e pertinente, a seção analítica apresenta limitações em termos de aprofundamento crítico. Em diversos momentos, a análise parece assumir um caráter predominantemente descritivo, resumindo experiências pedagógicas já apresentadas em outros estudos, sem desenvolver como poderia, de uma maneira mais aprofundada, categorias analíticas próprias ou problematizações mais densas acerca dos complexos temas mobilizados. Percebe-se, assim, uma predominância de retomadas teóricas e sínteses dos trabalhos selecionados, em detrimento de uma análise interpretativa mais autoral. Então, quando eu fui para a análise, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais de fôlego na análise. Por quê? Deu para perceber que você leu muitas teorias, que você se apropriou sobre essas noções mais teóricas, né? Mas talvez eu esperava, né, por se tratar de um estudo bibliográfico, ainda assim, categorias mais extensas, que você tivesse selecionado mais artigos, mas, mais uma vez, né, isso não tira o mérito do trabalho, pelo contrário, é algo que eu vejo que você pode aprofundar futuramente. Se você pensar numa especialização, no mestrado, já pensou em quantas pesquisas você pode, né, fazer, e aqui talvez o que eu estou colocando, você possa me dizer, você possa olhar para mim e falar, Brenda, na verdade eu não ampliei essa corpora, né? Porque na verdade eu não encontrei mais artigos, né? Eu não encontrei mais trabalhos. Aí a minha pergunta é, em que medida isso que eu estou chamando de ausência, né? Sinaliza na verdade uma falta inerente a essa relação, né, entre literatura afro-brasileira e a educação de jovens e adultos, né? Então eu esperava um pouquinho mais de fôlego, um pouquinho de, talvez um pouco mais de artigos, outros trabalhos, mas ao mesmo tempo eu deixo aqui a questão, né? Será que realmente você encontrou esses trabalhos? Será que eles passaram no teu filtro? Aí você pode responder depois, certo? Pronto. Indo aqui um pouquinho, aqui, aí é uma pergunta, né? Eu senti falta de você explicar com maior clareza os critérios que você adotou para selecionar, né, para formar essa tua corpora. Como é que você fez isso? Por que você selecionou esses artigos especificamente? Essa dissertação especificamente? Teve algum filtro que você aplicou no buscador? Por exemplo, o que é que eu estou chamando de filtro, né? Por exemplo, o ano de publicação, palavras-chave. Sim, eu utilizei as palavras, a minha lupa que eu digo, né? Os três conceitos, identidade, pertencimento e formação leitora crítica com o ensino da literatura afro na EJA. Quanto mais eu colocava muito específico, menos eu encontrava. Então, eu fui de forma trazendo mais separados conceitos, identidade, pertencimento étnico-racial, mas
Poucas são as pesquisas que eu encontrei direcionado à EJA. Tinha muito em relação à educação infantil, até trago isso na metodologia. Tinha muito relacionado a outros campos do saber, não a questão do ensino da língua portuguesa, e muito menos da literatura afro. E isso fazia com que eu ficasse, meu Deus, então eu vou ter que trazer o mais próximo do que eu quero pesquisar, que inclusive eu encontrei esse artigo que da formação crítica, ele trata de letramento, não da leitura crítica específica, mas que foi o mais próximo que eu obtive nas buscas. Não, assim, entendi, né? Super entendi. E essa dificuldade, talvez, de certo modo, ela justifica o que eu estou chamando de essa falta, né? Na verdade, não foi, talvez não foi uma falta sua, realmente foi uma ausência, considerando a sua lupa, né? Muito específica. E olha, eu torço muito, espero muito para que você sinta e veja a potência desse objeto que você tem, né? Que não fique por aqui, porque realmente tem uma pertinência muito grande. Aí já estou aqui mais ou menos aqui no meio, né? Outro aspecto que merece atenção refere-se ao tratamento conceitual das categorias identidade e pertencimento. Na minha leitura, você mais uma vez, né, totalmente livre aqui para o diálogo, para correções, o que eu percebi, né? Apesar de apresentadas inicialmente como conceitos distintos, ao longo das análises, ambas aparecem frequentemente de forma sobreposta, sem delimitação analítica mais evidente entre os processos de construção identitária e as experiências de pertencimento coletivo e cultural. Tal aproximação, embora compreensível pela natureza do tema, poderia ser melhor problematizada teoricamente, né? Então, o que é que eu percebo? Que em termos, né, terminológicos, técnicos, eu percebo que você distingue, né, identidade de pertencimento, que você tem essa intenção conceitual, mas que em determinados momentos da análise você vai sobrepondo os termos. Como se você pudesse permutar sem nenhum prejuízo. Aí a minha questão é, se isso for verdade, você tem que deixar evidente no texto que ainda que você entenda que são termos distintos, você pode intercambiá-los sem maiores prejuízos. Você precisa sinalizar. Se não, você precisa fazer esse reparo conceitual para saber se você está usando nos contextos adequados o termo identidade e o termo pertencimento. Certo? É só um refinamento, porque para você pode ser muito evidente, é porque você domina muito, você já tem muita leitura. Mas eu ficava assim, tá, mas ela está falando de identidade ou de pertencimento? Então, aqui é uma questão de identidade ou é uma questão de pertencimento? Ou diz respeito às duas coisas? Né? Não sei se fez sentido o que eu falei. Você pode falar, se você quiser. Faz sim, professora. Inclusive, nas minhas leituras, eu não sabia do que o autor estava tratando, se ele estava tratando de identidade ou pertencimento, porque nas discussões eu via muito como se fossem os dois conceitos sinônimos, só que eu vi com algumas leituras de outros autores que não, apesar de que tem autores que falam que há uma base no conceito de identidade que sai um pertencimento. Aí eu disse, então, em algum momento, esses dois conceitos ou se relacionam, ou um sai dentro do outro, mas que, quando se trata da literatura afro, trata eles como sinônimo, saem do mesmo lugar. Então, pois é, porque eu acho que fica essa. Se a gente está tratando como sinônimos, por que a gente vai falar de identidade e de pertencimento até no próprio título do trabalho, né? Por que a gente não utiliza só um? Né? Acho que em que medida não ficaria redundante? Mas eu senti no feeling do texto, pelas noções teóricas que você traz, que são conceitos distintos. Isso. Talvez merecesse assim um pente fino, para saber, né? A professora Mona Lisa certamente pode conversar com a gente também sobre isso, mas eu achei que são conceitos distintos, aí é o que você disse, professora, para alguns autores vai ser, para outros não vai ser. A questão é o que você assume dentro do seu trabalho. Se você assume que são conceitos distintos, você vai ter cuidado com essa troca, né?
para não acontecer nenhum prejuízo, uma vez que você assume que são conceitos distintos. Se você assume que não, de acordo com determinados autores, pode fazer isso sem prejuízo, tudo bem, mas você já sinaliza isso no texto. Certo? Agora estou indo aqui para o final. Só um minutinho. Pronto. Pronto. Além disso, ainda é dentro desse contexto. Observa-se que algumas afirmações presentes na análise aparecem de forma bastante assertiva, identificando que determinadas práticas promovem identidade, favorecem o pertencimento ou constroem criticidade, sem que tais conclusões sejam sempre demonstradas de maneira aprofundada, a partir dos dados apresentados. Em alguns momentos, faltam exemplos analíticos mais detalhados, especialmente no que se refere às falas dos sujeitos, aos processos discursivos envolvidos e às possíveis contradições presentes nas práticas analisadas. Aqui é uma sugestão que eu tenho para o texto como um todo. Em uma última leitura, você, sempre que possível, dá uma modalizada, dá uma suavizada, né? Porque a gente tem que ter essa postura quando a gente está produzindo ciência. Por quê? Os nossos dados, as nossas discussões sugerem, né? Eles podem apontar, podem evidenciar, mas quando a gente faz, a gente não pode nem sempre fazer essas assertivas, né? Sem dar aquela modalizada, né? Isso constrói, né? Tem um ponto aqui específico que você colocou. Aí eu estou indo para um documentário, para um comentário solto, que depois eu vou te mandar. Deixa eu só olhar aqui. Pronto. Mas as considerações finais, quando você diz, o presente estudo teve como objetivo principal analisar como a literatura afro-brasileira contribui para a construção da identidade, pertencimento e formação do leitor crítico da educação de jovens e adultos no EJA, né? Por que eu estou falando de modalizar aqui? Seria só delimitar, né? Você não está querendo fazer essa contribuição de toda a literatura afro, né, de toda a educação de jovens e adultos. Então, é definir melhor os seus cortes, né? Seja através de um modalizador no texto, seja através de construções mais específicas. Deixar evidente que você estudou, qual foi, em que cidade você fez aquela pesquisa, né? A literatura, ela foi operacionalizada, ela foi materializada através de quais obras, de quais autores, né? É sempre importante para você não cair nesse erro de lógica, que é uma generalização indevida, certo? Agora, indo para o final, realmente. No que diz respeito à escrita acadêmica, o texto apresenta boa fluidez geral, ainda existem ocorrências pontuais de questões de concordância, de alguns períodos longos e de pequenas oscilações terminológicas, mas aspectos que podem ser revistos em uma etapa final de revisão textual. De um modo geral, trata-se de um trabalho muito relevante, comprometido com uma pauta educacional e social importante, demonstrando o envolvimento da autora com a temática proposta. A pesquisa contribui para ampliar as discussões acerca da literatura afro-brasileira na educação de jovens e adultos e evidencia possibilidades pedagógicas significativas para a formação crítica e para o fortalecimento das discussões étnico-raciais no ambiente escolar, o que me faz dizer parabéns pelo desenvolvimento desse trabalho, tá? Parabéns. Então, essas foram as minhas considerações, né? Vejam que são pontos, não é nada de você ter que refazer, de você ter que, meu Deus, e agora? Não, é coisa de sentar e pensar se o que eu falei, né? Você conversando com o seu orientador, se faz sentido ou não, né? Nem tudo que a gente vai escutar, um segredo aqui, né? Nem tudo que a gente vai escutar realmente vai fazer sentido dentro daquela nossa realidade, né? Enquanto pesquisador em construção. Então, eu vou mandar, assim, um material para você, tá? Por e-mail. Aí você vai fazer aquele balanço,
o que dá tempo, o que não dá tempo, o que você acha que é pertinente, mas eu estou aqui disponível, tá certo? Espero ter contribuído, agradeço pela oportunidade, conte comigo até o depósito aí do trabalho na biblioteca, viu? Tá certo, professora. Ai, tá certo, professora. Obrigada. Obrigado, professora Brenda, com certeza grandes contribuições aí, muito pertinentes, e a gente vai com certeza considerar. E uma coisa bacana de defender aqui no Polo, viu? É que vai gravado e vai postado, né? Aí depois a Gisliane tem como ouvir o próprio vídeo, ver todos Que os detalhes de novo, legal. voltar. Ah, entendi. Vai realmente conseguir ver com muitos detalhes. Muito obrigado por essa contribuição, professora Brenda. E aí nós vamos agora para a nossa segunda professora da banca, a professora Mona Lisa, da Universidade Federal da Bahia. Professora Mona Lisa, bem-vinda aí ao Ceará Online, tá certo? Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. E aí a fala é sua, fique à vontade. Boa noite a todas, a todos. Eu queria começar, né, agradecendo o convite para compor a mesa, para compor essa banca. Parabenizar a Gisliene, o professor Assuério, pelo brilhante, né, trabalho. Acho que é uma pesquisa realmente extremamente importante nessa área. Quando a gente pensa essa área da literatura afro-brasileira, a gente tem uma vasta discussão, quando a gente pensa, inclusive, na própria aplicação, né, da Lei 10.639, de 2003. A gente também vê assim, uma gama de trabalhos, artigos, dissertações, teses, enfim, produzidas, mas, de fato, muito mais voltada para essa área da educação infantil, né? Sobretudo, assim. Mas, assim, acho que o brilhantismo da pesquisa é esse, né? De pensar a literatura afro-brasileira na educação de jovens e adultos, né? Na EJA. Então, assim, parabenizar, né, pela pesquisa, sem dúvida, uma pesquisa muito enriquecedora que vai contribuir muito para essa área, sobretudo para a gente entender esses contextos, né? E eu acho que é isso, assim, a Gisliane consegue trazer esse diagnóstico, né, educacional da literatura afro-brasileira na educação de jovens e adultos, né? Então, assim, isso é interessante da gente ver e de entender como que essa educação, ainda hoje, que deveria já ser antirracista, que a gente já deveria trabalhar um pouco mais esse letramento literário voltado para a literatura, né, afro-brasileira, ainda não encontra espaço, né? E aí a gente consegue ver, a partir dos diagnósticos que ela apresenta, né, no seu trabalho, isso, assim, essa prática ainda ligada ao eurocentrismo, né? Quando a gente vai analisar as obras, a gente ainda identifica essa dificuldade e essa falta de avanço nessas temáticas, né? E aí a gente consegue entender isso, né? Que ela apresenta essa literatura como também uma estratégia pedagógica, né? Para pensar identidade negra, pensar pertencimento, né? Na EJA, e para pensar também essa construção e essa formação crítica de leitores, né? E aí isso é um movimento muito importante, muito necessário, muito válido para a gente. E aí acho que as minhas pontuações vão ficar muito mais nesse sentido, né? O texto, ele é bem construído nesse sentido, esse é um texto fluido, né? Bem construído. Eu acho que nesse sentido a abordagem, né? Que ela opta por fazer também faz sentido ali. E aí, acho que como a professora tinha falado antes, algumas questões são realmente de escolhas, né, metodológicas, e talvez aí, nesse sentido, seja necessário, como a professora Brenda falou, talvez deixar mais explícito no texto esse caminho de descrever tais dificuldades enfrentadas, né? E aí, se é uma dificuldade de material bibliográfico, pontuar isso, mas, no geral, o trabalho está muito bem produzido, né? Eu acho que ela consegue articular bem as categorias, consegue fazer, né, essa comparação entre a literatura canônica eurocentrada, ao mesmo tempo que ela apresenta essa possibilidade
de prática decolonial a partir da literatura afro-brasileira, né? E aí faz esse debate, essa discussão sobre a própria descolonização dos currículos, né? O quanto que isso é importante, o quanto que isso revela bastante coisa, não só para a EJA, no sentido da educação, né, de jovens e adultos, mas para a própria experiência dela enquanto mulher negra, né, que está aí na educação também. Acho que é isso, assim, contribui bastante para essa construção das subjetividades da identidade negra, pensar esse trabalho, né, que é feito por uma mulher negra e que está ali interessada, né, e dedicada a pensar essa educação antirracista, né, uma educação que propõe, né, ali a partir da literatura, construir um novo olhar, pensar, né, esse caminho, essas possibilidades de se pensar literatura afro-brasileira e formação de leitor crítico no EJA, né, que é uma temática realmente extremamente importante e necessária, né? E acho que é isso, assim, de modo geral, né? Depois eu vou enviar as minhas contribuições escritas para a Gisliene, para o professor Assuério, mas acho que, no geral, é parabenizar mesmo a Gisliene pela produção do artigo, pelo trabalho, que contribui muito assim, para a área, contribui de forma genuína. Acho que, inclusive, é o começo, né? Se ela tiver fôlego para o mestrado, acho que tem muito ainda o que produzir, muito o que construir. E aí, talvez, no mestrado, já com mais tempo, mais fôlego, já de pensar algo mais prático, né? Para, como a professora Brenda falou, né? Partir um pouco, sair um pouco da parte apenas de análise ali, e pensar também uma atuação no campo a partir dessas análises que ela pensou, mas aplicando na sala de aula, em outras experiências, né, para entender um pouco melhor esse contexto no Ceará, por exemplo, né, a partir de uma pesquisa de mestrado, seria algo interessante, importante, e acho que a Gislene tem tudo para conseguir fazer uma ótima pesquisa para frente, assim, acho que é parabenizar mesmo pela pesquisa, viu? Muito obrigado, professora Mona Lisa, muito obrigado pelas contribuições. Realmente muito grato aí, tá? Você quer falar alguma coisa agora? Não? Muito bem. Então, gente, nós vamos proceder como é o protocolo mesmo. Nós vamos agora, eu vou me reunir ali à parte, tá? Em outro link com a banca. E aí vocês ficam por aqui. A Gisele tem algumas pessoas ali acompanhando e também presencialmente aqui. E a gente volta já já, daqui a pouquinho, né? Depois do intervalo comercial. E vocês não saem daí. Tá bom? Fiquem aí conversando, fica atendendo aí o seu pessoal, tá bem? A gente volta já já, trazendo aqui os resultados finais, tá bom? Eu vou levar assim, ali, na sala, tá? Oi, Gi, tá me escutando? É a Ingrid. Fala, Ingrid. Ei, parabéns, eu fiquei assim maravilhada, viu, pela sua temática, a sua força de defender aquilo que você pesquisou. O slide estava lindo, muito direto, muito segura, sabe, assim, o coração parece que estava aí com você, né? O nervosismo a gente já passou, sabe como é. Tá aí tentando em poucos minutos defender tudo aquilo que a gente passou um tempão estudando, né? E você tá assim de parabéns. Eu tô assim maravilhada mesmo. Um orgulho demais de fazer parte do EAD. Orgulho demais de ter vocês da minha turma, viu? E parabéns. Obrigada, Ingrid. Passei, né? Foi tu, agora sou eu. Ai, meu Deus. Não é fácil, não, mas vai dar certo para tudinho. Ô, Andréia,
Tá terminando, viu? Tá quase. Falta só o professor voltar e falar, dar nota, se foi aprovado ou não, e pronto. Gente, eu tô falando aqui, mas é porque tá meu esposo e meu filho aqui. Aí eu tô avisando, porque o menino é impaciente, viu? E quanto a isso, ele pensa que é bem fácil, é só vir fazer a prova e pronto, e se embora. Ei, mulher, parabéns, viu? Eu fiquei, porque eu não acompanhei desde cedo, mas eu fiquei besta. Ei, tem um toquezinho de assistente social aí, viu? Toda na frente, Tem, muito olha, Andréia, cadê a Andréia? Tem, viu? a decisão de defender e aquela coisa bem pá, pá, pá. Eu adorei, viu? Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu disse assim, bicha, ela tá assim, ela tá botando o que ela já tem, né, de conhecimento de propriedade e defendendo um conhecimento novo. Olha, eu fiquei. Meus parabéns mesmo, viu? Foi uma temática maravilhosa. E, ó, é difícil realmente da gente ver trabalhos abordando o tema, e eu acredito que você acertou, porque quando você fez essa defesa, você abriu, como a primeira professora falou, um leque para você, ao defender, construir mais ainda, embasar mais ainda e construir, ó, uma especialização, mestrado aí, a bicha vai ser doutora. Aí eu vou só dizer Não assim, eu estudei com ela. Foi pouco? Foi, mas eu estudei. Eu sei vou se só eu tenho, dar sei se eu tenho saúde para isso, não, mas sim, vai ter, tem né? saúde e muita sabedoria, viu? Que a bicha se garantiu. A gente que está assistindo, eu sei que quando a gente está defendendo uma coisa, a gente acha que a gente está nervosa, a gente acha que a gente não está. O pensamento da gente é rápido em relação ao que a gente está falando, né? Mas, bicha, tu se garantiu na segurança. Oh, meu Se Deus, e eu tô garantiu. aqui uma pilha. Pois foi muito. Assim, deu para perceber como foi que tu fez o trabalho todinho. Foi muito bom. Muito Obrigada, bom. Parabéns. obrigada. Professor Assuério não chegou ainda na sala, viu? Analisa e professora tá no Eu estou mais caminho. distante, cheguei mais rápido. Tá no caminho. Chegou. Estamos só esperando. Já chegaram aqui. Estão fazendo traquinagem. Não, deu tempo não. De volta, gente, eu vou já trazer aqui a leitura da ata formal, mas eu quero aproveitar esse momento aqui, porque eu sei que é o término da ata aí, e nós vamos ter outras atividades a serem colocadas, e aí já tem gente me dizendo que precisa ir, mas vai esperar o resultado. Então, antes que esse resultado seja divulgado, viu, Gisele? Eu queria só aproveitar esse momento para ofertar, né? Pedindo licença aqui à professora Mona Lisa também, dentro das suas lutas, e eu estava ali refletindo, né, acerca do que a professora Brenda colocou, de identidade e pertencimento, e eu venho entendendo isso aí como, quando a gente fala de identidade, como aquele ambiente em que nós reconhecemos quem somos dentro de um conjunto de valores, né, e de culturas, mas o pertencimento mais
dentro de um sentido de como eu me encaixo, né, aqui dentro. Como eu me encaixo aqui dentro. E é uma temática que realmente me encanta e é uma temática muito necessária, portanto, eu tenho uma poesia que eu gostaria de recitar antes de falar esse resultado, e é 1 minuto. E aí eu falei que peço licença aqui a todos que estão presentes, porque uma vez eu fui fazer uma apresentação sobre isso e alguém me indagou como eu falaria de algo sem ter o lugar de fala. Mas eu tenho o lugar do apoio, né? E aí eu quero falar rapidinho e na sequência, tá bom? Eu ofereço essa poesia como aqui uma contribuição também para terminar esse momento aqui de uma forma artística também, tá bom? E tá para todos os presentes e aí também para a professora Mona Lisa. Diz assim: consciência é força, consciência é poder. Está na fé, no pensamento e na razão do querer. Palmares tem novo nome, tem novos altares. Há uma prisão que consome holocaustos da fome. Onde fica a sala do zumbi? Ele está presente eternamente na mente, na raça, no sangue, na pele, no povo, na praça. Olha, vem chegando um zumbi, zumbi é forte, zumbi não desiste. Zumbi é bravura e na luta persiste. A voz de Dandara ainda ressoa no ar. Tia Ciata está viva, que hilária, pode sambar? Carolina vem da favela e lá da África vem Mandela. São vozes que se juntam e lutam na passarela. Sinto um cheiro de sangue humano, de terra, de pó. Quem são esses que vêm chegando, sentem dor, sabem viver no quilombo, no horror, no terror? Ah, mas aí vem chegando um zumbi, zumbi é forte, zumbi não desiste. Zumbi é bravura e na luta persiste. Persistir na memória é preciso, é necessário. De norte a sul, sementeiros, muitos ceifeiros. Malcolm X pode falar, somos Black Power. Negritude por toda parte tem herdeiros, guerreiros. Com a palavra Luther King, Angela Davis, Bob Marley preguem cura para o Brasil. Onde está Marielle Franco? Alguém a viu? Ah, mas aí vem chegando o zumbi, zumbi é forte, zumbi não desiste. Zumbi é bravura e na luta persiste. As horas passam, os dias passam, os anos vão. Essa luta no quilombo não passa, não é em vão. Uma lei na bancada, já é um pé na estrada. Subir a rampa do Congresso seria o nosso progresso? Preto é gente de luta. Há um brado, uma fé impoluta. O resultado é força, a derrota de um inimigo atroz. Essa é a nossa expressão, nossa missão, nossa voz. Olha, aí vem chegando o zumbi, zumbi é forte, zumbi não desiste. Zumbi é bravura e na luta persiste. Zumbi não desiste. Ok? Então essa aqui é a nosso oferecimento aí para a Gisliene. Agora vamos à nossa ata de defesa, todo mundo pronto, né? Como manda o protocolo, eu vou ler a ata tal como ela está. Bem? Ata de defesa de TCC de graduação. Ao primeiro dia do mês de junho de 2026, na sala de multimeios do Polo AB de Maracanaú, ligado à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, campus dos Palmares, no âmbito do curso de licenciatura em Letras Língua Portuguesa na modalidade de Educação à Distância, reuniu-se a banca de defesa do trabalho de conclusão de curso de TCC de licenciatura em Letras Língua Portuguesa, composta pelos seguintes avaliadores: professor Assuério Marcos Alves, orientador; professora Brenda Kessia Arruda de Souza Mendes, professora avaliador 1, interno; professora Mona Lisa da Silva, professora avaliadora 2, externo. Foi avaliado o trabalho da discente Gisliene Soares Rodrigues dos Santos, que teve por título Identidade e Pertencimento: Contribuições da Literatura Afro-Brasileira para a Formação do Leitor Crítico na EJA. Os trabalhos de apresentação e arguição foram iniciados às 19h10 e encerrados às 20h15. Após avaliação e deliberações por parte da banca examinadora, o trabalho foi considerado aprovado com nota 10. Eita, coisa boa! Portanto, aprovado para entrega imediata, com as devidas correções. Eu, Assuério Marcos, professor orientador, lavrei a presente ata, que assino juntamente com os membros da banca
examinadora. Parabéns, Gisele. Licenciada. Olha ele chorando. Coisa boa. Parabéns, parabéns. Muito bem. Gente, que maravilha. Quer falar agora? Agora fala da Gisele, né, banca? Ai, vocês vão conseguir. Eu só queria agradecer a todos aqui presentes. Vai conseguir falar. A trajetória não é fácil, nunca vai ser, né? Para ninguém, mas eu estou muito feliz da Mona Lisa estar aqui participando. Professora Brenda, eu só gostaria de agradecer a cada um. As minhas amigas do curso estavam torcendo. Eu fiquei muito nervosa, desculpa ter atropelado algumas coisas, mas acredito que faz parte. A Jaiane aqui, que é a mulher também que eu admiro, aqui do Polo, sempre simpática com a gente, a todo mundo, os funcionários, técnicos, professores, tutores, a todos. Gente, a caminhada nunca é só eu, nunca vai ser, né? Sempre tem umas mãos por trás, tanto da universidade como do Polo. Eu agradeço demais esses 4 anos aqui. Posso nem falar do Assuero, sou suspeita. Eu amava terminar as provas para a gente ficar conversando. Meu marido tá sabendo agora. E a merenda? E o antes? A gente ficava conversando, eu e ele, a Vivi, e muito contribuiu com as minhas inquietações, muita coisa como estudante, né? E como também pesquisadora. Gente, só agradecer. Muito obrigada, Sueli, por tudo, por toda a sua contribuição, por toda a sua força. Você é uma pessoa que inspira, não só a mim, como as meninas também. Onde você for, eu creio que o caminho vai ser brilhante e vai ser de muito ganho para quem lhe receber, porque você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super capacitada. Não posso nem falar, não sei nem como falar, usar as palavras, mas saiba que você tem o meu carinho e a minha gratidão. Obrigada. Olha, ó, viu? Agradecer, ó, bem água, glória a Deus. E ao meu Senhor Jesus, toda honra e toda glória, por ter dado capacidade, força, porque não é fácil. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada a todos. Muito bem. Quer falar, Lucas? Não, quero. Jaiane, você tem a palavra? Assuero, você passou a frequência? Gente, professora, eu não tive acesso aqui Você está com ela facilmente? Pode colocar aí no chat. Vou colocar o link, tá? Por gentileza, a professora Jaiane, aqui, coordenadora do nosso polo, vai trazer aqui também uma fala, e na sequência a gente vai ouvir também lá o Lucas, e a gente está dividindo a mesma câmera, viu? Boa noite a todos os alunos, as professoras, né, que fazem parte da banca, Mona Lisa, professora Brenda, é um prazer. Eu gostaria só de falar, né, que sua apresentação foi muito boa, você falou com bastante propriedade, né, isso mostra que você se debruçou sobre o estudo realmente, que você vivenciou além de estudar autores que falavam sobre, então... Quando a professora Brenda colocou, que bom que você teve essa visão, pena que, assim, nem todos os alunos podem ter, né, uma contribuição social que você já teve e você imagina ter nas próximas pesquisas. Dizer que eu sou muito grata por participar da vida de vocês, né, porque quando a gente acolhe vocês aqui no sábado, tentando acolher no sentido mesmo dessa educação acolhedora, para não ser só um espaço que você vem aprender, mas que você também vem vivenciar. Então, a gente recebe vocês como se fosse uma extensão da sua casa mesmo. Então, eu fiquei muito feliz de ver seu esposo, seu filho conhecer, depois de 4 anos, porque nós sabemos o quanto é uma luta o aluno vir para o polo num sábado, né? Tá aqui no sábado letivo, fazendo uma prova, assistindo uma aula, porque muitos já têm uma vida corrida e a única oportunidade de estar cumprindo o ensino superior na instituição pública é essa, na modalidade à distância. Então, que bom que você conseguiu concluir. Você era uma menina que sempre estava aqui, pouco faltava. Então,
Parabéns, o mérito é todo seu e que você vá para o mestrado. Acho que a pós-graduação é pouco para você. Você já mostrou que você consegue, né? Tentar o mestrado, sim. Então, parabéns. Sucesso. Também ali o esposo e o filhote que está aqui, mas eles estão também emocionados para falar. Assim, eu quero deixar só minhas palavras de gratidão aqui, gente. Assim, porque não é nem um pouquinho difícil, viu, Brenda, orientar quem já é orientado, né? Quando eu peguei o texto da Gisele final aqui, eu até disse para ela, Gisele, que coisa bonita, não foi? Que coisa bonita, assim, tá bem organizadinho, né? E a gente vem já há algum tempo dialogando sobre esses assuntos, então, não tá aparecendo não, só tem que ver o olho chorando, tem que aparecer, né? E assim, a Gislaine já durante todo esse tempo, viu? Vem para cá, às vezes vem com filhote. A gente sabe que é uma mãe que trabalha, uma esposa, uma pessoa que tem suas várias atribuições, mas, sabe, isso me deixa muito feliz, viu, Jane? Porque quantos que às vezes não tem todas essas responsabilidades e atrasam atividades e é difícil pedir para abrir de novo e aquela, né, dificuldade e tudo, mas ela é uma das pessoas que está sempre no ponto e não só no ponto dela, no ponto também de ajudar as meninas, às vezes recebe no privado, às vezes vai lá no grupo, gente, eu entendi, foi isso, e contribui, colabora. Sou muito feliz, assim, sabe, de ter podido organizar isso junto com você. Para mim foi uma honra, um privilégio muito grande, tá bom? Professora Brenda, você quer ter a sua última fala aí? A professora Mona Lisa, fiquem à vontade. Gente, eu só estou assim feliz por fazer parte. Vocês são pessoas muito especiais, muito capacitadas, e o trabalho da Gislaine é, na verdade, um reflexo, né, mais um produto. Eu falo produto, né, porque não é na verdade um produto, né, mas é também uma materialização, né. Foi um processo difícil e você venceu, se orgulhe. Olhe para si mesma, agradeça, né, a si mesma por ter conseguido, por não ter desistido, né? Quero ressaltar aqui, você é mãe, assim como eu, né? Não sei quantas mães temos aqui, mas nós sabemos das dificuldades, né? É inerente, não tem como você se comparar, é diferente mesmo. Então, parabéns por você ter persistido, por todas as vezes que você foi, levou seu filho, né? Mostrou para o seu filho, isso também, quando a gente mostra para os nossos filhos, quando a gente insere os nossos filhos, a gente também mostra para eles que nós somos essas mulheres fortes, né? Que eles podem olhar para essa mulher que está indo estudar os sábados e que isso é também por ele, é por você, mas é também por ele, né? Pela sua família. Então, parabéns ao seu marido, parabéns ao seu filho. Eu sei, né? Eu não sei quantos anos ele tem, mas eu tenho certeza que você é uma criança muito especial. Todo filho de mamãe estudante, pesquisador é muito especial, né? Então, muito me alegro pela sua família. Parabéns, é uma vitória de vocês. Comemorem muito. Um beijo no coração. O Lucas tomou coragem para vir colocar o olho aqui, viu, professor? Aqui, ó. Ah, meu Deus. Parabéns, Lucas. Que lindo. Vergonha. Parabéns, meu amor. Do quê? Para você ser um filho especial. Tá? Viu? Professora Mona Lisa. Novamente, né, parabenizar pelo trabalho, pela pesquisa. Acho que todo mundo já falou o quanto é difícil, né? Enquanto mulher negra está nesse espaço, a gente sabe que a universidade ainda é um território de disputa, né? Para pessoas negras, sobretudo. Então, estar nesses espaços, ocupar, sendo uma mulher, mãe, né? Enfim, a gente sabe que são vários papéis que você tem que representar no seu cotidiano, no dia a dia. E mesmo assim, apresenta um trabalho brilhante desse, com compromisso, com estudo, com a sala de aula, né? E aí a gente consegue perceber isso também na fala do seu orientador, né? O quanto que ele tem carinho, o quanto que ele reconheceu, né? Todo o seu trabalho, o seu esforço.
a sua competência para produzir um trabalho como que você apresentou, né? Conheço a Gisliane do projeto Mulheres Negras Resistem, né? E aí fico feliz de ver a sua evolução, quanto que você vem aí trilhando um caminho muito bonito na pesquisa. Desejo sucesso. E é isso, assim. A pós-graduação está aqui, ó, pertinho. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos finalizar então? Oi, gente, olha, agradecer demais aí a banca mais uma vez, agradecer aos presentes aí, a todos que assinaram a lista, eu creio que sim, os que estão presentes aqui podem assinar também, a gente coloca lá no grupo, agradecer aos presentes todos aqui, a família da Gisliane, agradecer por tudo, tá bem? Acho que era isso, né? Então, depois vocês terão acesso a isso pelo YouTube. Um abraço a todos, muito obrigado, e encerramos aqui a nossa ato de defesa.